Hoje é dia de louvar, adorar a Deus, sim, mas dia de ouvir a voz da palavra de Deus, que o que você precisa, a vida de Deus, está na palavra de Deus. Aliás, o assunto é esse. Vamos entrar aqui em Lucas 19. Eu falei, qual o pregador que nunca pregou, entenda bem, a história de Zaqueu? Mas é a história que queremos, não, são as revelações. É Lucas capítulo 19. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E nós temos explicado que Jesus está passando como nunca por esse mundo, por esse país. Temos pregações do Evangelho a toda hora, a todo momento, tem alguém pregando a palavra, tem alguém anunciando a palavra de Deus. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Muita gente acha que só quem não tem nada na vida que quer ver Jesus. Era uma ideia antiga, hoje não. Você vê que nós temos aí vários grupos na sociedade. Você encontra juristas de Cristo, homens de negócio de Cristo, empresários de Cristo e atletas de Cristo, né? Em todos os lugares da sociedade encontra alguém invocando o nome do Senhor. Mas o que me chamou a atenção aqui, olha que eu já preguei várias vezes, é justamente o que é quem. O que é quem? Quem, aí eu fui pesquisar, sou limitado para dar explicação para você, né? Quem é um pronome indefinido. Ele tem duas vertentes, ele é relativo ou interrogativo. Ele é então, até peguei até uma frasezinha, olha só, o relativo, o bolo foi o pai quem fez. Mas agora, quem fez este bolo? Quer dizer, uma é relativo, outra é... Mas pastor Jaime, como eu falei, eu sou muito limitado para querer explicar isso para você, mas não é isso. Ele procurava ver quem era Jesus, era interrogativo. Será que nós temos essa preocupação? Será que nós queremos conhecer Jesus mesmo? Porque às vezes nós estamos precisando da cura, estamos precisando da ajuda, estamos querendo precisar de uma nova religião, que temos um vazio dentro de nós, mas nós temos que procurar ver quem é Jesus. Certamente Zaqueu ouviu falar dos milagres, Zaqueu ouviu falar das maravilhas, Zaqueu ouviu falar de tantos feitos através do Senhor, que ele queria conhecer quem é Ele, o que Ele faz, como é que Ele faz, por que Ele faz. Somos nós. Nós temos que procurar ver quem é Jesus e onde nós devemos fazer isso. Primeiro vamos ver aqui João capítulo 5, versículo 39. Aqui do lado é bem conhecido nosso. João 5, 39. Jesus falando, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A vida do tipo de Deus, ou a vida de Deus, que é a vida eterna, ela está aqui. Você não vai conhecer, aqui está o manual de Deus, aqui está o padrão para nós. Toda pessoa que quer conhecer a vida de Deus tem aqui. Hoje eu tenho falado que a humanidade, ela está buscando um novo modelo de vida. Mas isso não é uma coisa, vamos dizer assim, por acaso não. Isso é uma coisa satânica, diabólica. Porque o que o diabo é? O diabo é caluniador, opositor, mas Satanás, a palavra Satanás quer dizer adversário. Então ele quer tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, ou criar tudo contra a palavra de Deus, criando novas formas de vida que a Bíblia não explica. A Bíblia não faz isso. A Bíblia condena completamente. E essa semana eu estudei o Salmo de número 2, parece que está fora do contexto, mas não está não. Salmo de número 2. Por que se amontinam as nações, e os povos imaginam coisas vãs, inúteis? Os reis da terra, os poderosos, se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O que é isso? É a humanidade, isso aí foi escrito aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Antes de nós aqui, quer dizer, 1.000 anos antes de Cristo. Mas o que eu quero passar para você é o que está acontecendo hoje. Nós não queremos essa vida do tipo de Deus. Nós não queremos essa vida eterna, porque a palavra vida eterna é Zoé, é a vida de Deus, ou a vida do tipo de Deus. Ele não quer, por exemplo, o homem ser marido de uma só mulher, a mulher ser mulher de um só homem. Hoje tem um instituto que eles colocaram aí fora, uma coisa, casamento aberto.
O homem tem a esposa, ele pode ter quantas namoradas ele quiser, que ele até fala para a esposa. A esposa tem o marido, mas ela pode ter quantos namorados. Isso é Satanás, irmão. Isso é demônio. É fora, quer dizer, é um tipo de vida que não está na Bíblia. E as pessoas querem isso. E outras que nem falamos tanto para ninguém se sentir ofendido, novas formas de... Não tem, está aqui para nós, bem claro. Então, mas não vamos ficar só nisso, não. Como, por exemplo, a cura divina. O Enéas era um homem de Deus, o Pedro ministrou para ele, dizendo: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Então, examinar as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna, a vida de Deus, e são elas que de mim testificam. Então você quer conhecer aqui quem é Jesus. Então esse pronome indefinido interrogativo, que o Zaqueu usa ali, dizendo, ele queria, que o escritor sagrado diz, ele queria ver quem é Jesus. Quem é Jesus? O que ele é? O que ele faz? Como é que ele faz? Ele queria saber, somos nós. Se queremos conhecer Jesus, temos que examinar as Escrituras. No outro eu não citei, mas já tenho citado em outras ocasiões. Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A pessoa erra. Você não quer errar? Examine as Escrituras. Está aqui. Pastor Jaime, eu quero ir para o céu. Então nós vamos para a 1 Coríntios 6,10. Vou falar numa linguagem bem alta, para ninguém se sentir ofendido. Mas também sem medo de pregar o Evangelho, tá bom? Falando o que está escrito. 6,10. Ele diz: não erreis. Você não quer errar? Examine as Escrituras. Nem os devassos, os que não têm freio moral, que acabamos de explicar agora, nem os idólatras, que colocam coisas ou imagem ou pessoas no lugar de Deus, nem os adúlteros, bem claro, nem os o quê? Efeminados. Homem é homem, mulher é mulher. Não tem esse que o homem é feminino, a mulher é masculinizada. Não, bem claro. Nem os sodomitas, que estão na prática. A Bíblia condena. O homem se deitar com o homem como se mulher fosse. Quem está falando é a Bíblia. Se não quer, tirem a Bíblia então do país. Está escrito aqui bem claro para nós. E mais ainda, nem os ladrões. Não é só quem está com um revólver na mão roubando os outros, ou voltando o celular, não é verdade? Pode estar no púlpito da igreja. Digno é o obreiro do seu salário, e viva dele. Fora disso, ele não vai entrar no céu. Está aqui os ladrões, nem os avarentos que amam o dinheiro, nem os bêbados ou drogados, podemos falar de uma maneira bem aqui, né, comparando, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pronto. Quem não quer errar, tem que examinar isso aqui, olhar, mas não é só isso, como eu falei, você tem que buscar como Jeremias fala, Jeremias 29, versículo 13. Jeremias 29, 13. Que ele fala para nós: e buscar-me-eis e me achareis. Quando? Me buscardes de todo o vosso coração. Mas como é que é de todo o coração? Você tem que esvaziar completamente o coração e buscar a Deus de todo o coração. Então você ouve a palavra, você busca a Deus. Muita gente busca, mas o coração não está vazio. Mas como assim? Ele já tem a sua ideia. Já vou falar do preconceito. Ele já tem um preconceito, ele já tem a ideia dele. É como eu falei semana passada, tem muita gente que vem para o Evangelho, mas não deixa suas práticas religiosas. Tem muita gente que vem para o Evangelho e gosta de algumas práticas religiosas que são condenadas pela Bíblia. Por exemplo, consulta aos mortos. A pessoa, puxa, imagine, você perdeu seu pai, sua mãe, o marido, a esposa, aí quer receber um recado dele. Ele mandou dizer que ele está muito bem, ele está dizendo que ele está preocupado. A pessoa quer ouvir isso para consolar o seu coração. Não vai, irmão, porque isso não é verdade. A Bíblia condena. A Bíblia diz que a necromancia é bem claramente condenada. O que é necromancia? Você consulta aos mortos, não existe. Mas tem gente que quer continuar com essa prática. Ele não vai poder, de maneira alguma, conhecer Deus. Ele tem que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Mas buscar e querer mesmo. Eu contei, desculpe repetir tanto, falei já para vocês várias vezes do missionário, quando na juventude
ele gostava, como eu gostava também, do chouriço, aquela linguiça de sangue de porco. E ele gostava de comer. Um dia ele estava conversando com uma senhora, a dona Jane, era uma senhora já de idade, ele era jovem ainda, então certamente essa senhora está na glória já, né? E ele disse, me deu vontade de comer um chouriço. Ela, Deus me livre, misericórdia, você come chouriço? Você come sangue? Só não vem com fanatismo para cá, não. Não, eu não, a Bíblia diz que não devemos comer o sangue. Não está escrito isso. Ela leu para ele, lá em Atos 15, 27, 28. Aí diz, pareceu bem, 28, né? 20, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. 29, que vos abstenhar das coisas sacrificadas aos ídolos, bem claro. Pronto, não precisa falar mais nada, ele falou, chega. Quer dizer, recebeu aquela palavra, o coração dele está você tem que estar com o coração pronto, encontrou, obedecer. Ali está a vida de Deus, que aqui está a vida. Quem é Jesus? A palavra. Eu quero conhecer Jesus, então vou examinar as Escrituras. Como também nós devemos descobrir que às vezes estamos com uma doença incurável, que surgiu no nosso corpo e alguém da família. E às vezes nós jogamos a toalha. Não, vamos buscar a Deus, vamos buscar e vamos ver o quê? Lucas 1,37. Lucas 1,37. Você conhece? Porque para Deus nada é impossível. Busca então, está lá. Aí aquilo que fortalece você, alegra. Aqui está Jesus, a palavra de Deus. Mas, Marcos capítulo 10, versículo 27. Marcos capítulo 10, versículo 27. Eu estou falando Marcos, eu estou lendo Mateus. O que é isso? Mudou a Bíblia? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. O doutor disse, é impossível, não tem mais nada a fazer, está certo, o doutor não está errado, não brigue com o médico, não discuta com ele, mas vá a Deus, busca e você encontra Deus. Os impossíveis para os homens são possíveis para ti. Aqui está Jesus. Aí nós conhecemos bem, o que nós conhecemos, que foi pregado hoje, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Pronto. Ele procurar ver quem é Jesus, somos nós. Temos que procurar ver quem é Jesus, a palavra de Deus. Aí nós estamos tanto tempo com ele, volta para aqui, João, capítulo 10, capítulo 14, versículo 9. 14, 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Basta. Estou há tanto tempo contigo, Jaime, ainda não me tendes conhecido? Ou seja, aqui está o Senhor. Aqui está. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Examine as Escrituras. Procure fazer como Zaqueu, suba na árvore, que se esforce para encontrar Jesus, se esforce para conhecer Jesus. Quem é Jesus? O verbo que se fez carne e habitou entre nós, porque não tinha um homem sequer justo para morrer no nosso lugar. Então diz a Bíblia, o próprio Deus se fez carne, no princípio era o verbo, a palavra, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, pessoa humana, e habitou entre nós. Aqui está Jesus. Aí você vai conhecer. E conhecendo Jesus, você deve respeitá-lo. Conheceu Jesus, respeite. Quando o missionário ouviu, jovem ainda, não se come sangue, ele respeitou. É a mesma coisa. O que ele diz, aceite o que ele diz, porque aqui está a vida de Deus. A vida de Deus está aqui, não existe em outro lugar. Você vai encontrar Deus nas Escrituras e vai ser uma bênção. Claro que eu tenho muito mais, não dá para passar tudo para você, entenda bem, que eu coloquei aqui que os gregos queriam conhecer Jesus, João capítulo 12, versículo 20. Falei de Nicodemos, em João capítulo 3, os gregos, os sábios também querem conhecer Jesus. Nicodemos era um religioso, queria conhecer Jesus. Entenda, não foi ali por causa de doença, porque um outro religioso chamado Jairo procurou Jesus por quê?
sua filha estava morrendo. Mas esse não, ele só queria conhecer, ele queria saber quem é esse que faz tantas maravilhas, né? E depois falei de um político, Herodes, Lucas capítulo 9, versículo, ainda que queria por curiosidade, mas queria conhecer. O homem quer conhecer Jesus. Aí nós vamos ver a segunda parte, que nós, chamados filhos de Deus, temos que mostrar Jesus para eles. Como? Através da nossa vida, através do nosso agir. Eles esperam a nossa manifestação. Deixa eu voltar aqui agora, pessoal. Vamos agora para Romanos capítulo 8, versículo 19. Agora é o nosso prato principal. Às vezes a entrada fica melhor, né? Deus é quem dirige. Capítulo 8, versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Como é que os filhos de Deus estão se manifestando? Primeiro vamos entender quem é filho de Deus, né? Porque todos nós somos filhos de Deus. Vamos ver João 1,12. Ali o que diz? João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Até ali ninguém era, depois de Jesus. Então, mas nós temos na Bíblia Sagrada pessoas que agiram no passado como filhos de Deus. Por quê? Porque o filho de Deus, ele é pacificador. Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É o 8, desculpa que eu li. O 9 que é o nosso versículo. Bem-aventurados os pacificadores. Vamos lá, pessoal? Porque eles serão chamados filhos de Deus. E eu falei que no passado teve homens, pessoas que agiram como filhos de Deus, Aí eu falei dos servos de Naamã. Quando Naamã estava chateado, porque ele era um leproso, ficou sabendo que em Israel tinha um profeta que poderia curar da lepra, falou com o seu rei mandou para o rei de Israel, que não se comunicava de maneira certa, e o rei não entendendo, porque ele falou, estou te enviando Naamã, meu servo, para ser curado de lepra aí em Israel. Ele disse, eu sou Deus para fazer isso? Eu sou Deus para curar alguém de lepra, matar, para vivificar? Ele está procurando motivo para guerrear contra mim. Aí a notícia chegou até o Eliseu. Por que ele rasgou as vestes? Por causa disso, deixa o homem vir a mim, todos saberão que há profeta em Israel. E assim foi. Quando chegou lá com a sua comitiva, ele pensou de ser bem recebido, e o profeta mandou um mensageiro dizer para ele, diga ao Naamã, ao general da Síria, que mergulhe 7 vezes no rio Jordão, que a sua carne se tornará e ficará purificada. Ele não achou aquilo bom, não. Espera aí, pensei que ele ia fazer imposição de mãos, colocar as mãos sobre mim. É como hoje. Às vezes é um ato de fé, como a moça lá do sul, entenda, no caso do nódulo do seio, foi a água consagrada da igreja, foi um ato de fé. E ele ficou chateado. Eu pensei que ele impôs as mãos, mas Deus faz de maneira extraordinária. Aí ele foi simplesmente, tentou negociar, mas se fosse pelo menos lá em Damasco, lá também tem rios, as águas de lá são melhores, o rio Farpá, o rio Abana, são melhores do que todas as águas de Israel. E os servos de Naamã foram pacificadores, chegaram a dizer, general, meu pai, o profeta não pediu nada demais, mergulhar 7 vezes no rio, se acontecer, aconteceu, se não acontecer, não aconteceu. Eles semearam a paz, eles foram pacificadores, que eles poderiam colocar lenha na fogueira. Ô general, quem pensa esse profeta aqui? Vamos matá-lo? Vamos queimar a casa dele? Vamos destruir? Vamos trazê-lo à força? Não, eles foram pacificadores. Mas eu já passei, estou só recapitulando. Falei do Moisés, que coisa bonita o Moisés, porque Deus disse, Moisés, o povo queria apedrejar Moisés, o povo está numa rebeldia muito grande, Deus falou para Moisés, não leia agora, lá em Números capítulo 14, né, do versículo 15, aí tem isso aí, depois você pode ler. E ele disse assim, Moisés, eu vou levantar um povo mais forte de você. E o Moisés, Senhor, o que vão dizer as nações? Que o Senhor nos tirou do Egito com um braço forte, mas agora não pode nos colocar na terra prometida e nos matou no deserto. E que vão falar da tua grande misericórdia, do teu amor. E ele conseguiu semear a paz entre Deus e os homens. Então você é um filho de Deus, que é pacificador. Aí aqui mesmo no capítulo 5, no versículo 44, diz assim, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Nós aprendemos que amar é querer bem. Ontem nós tivemos, no sábado, nós tivemos aqui uma comitiva da Jordânia.
eles trouxeram um convite do rei da Jordânia, pelo seu ministro, para que o missionário pregasse lá. Olha que bonito, né? Para pregar lá na Jordânia. E vamos que então que eu sou descendente de árabe. Eu recebo uma missão de pregar para os judeus, mas são inimigos. Não, Jesus mandou amá-los. Mesmo que a pessoa não goste, tenha ideias diferentes, nós devemos amar as pessoas. Tenha ideologia política diferente, temos que amar as pessoas. Tem um time de futebol diferente, temos que amar as pessoas. Nós não podemos, mas amar é mais do que o beijinho no rosto, é querer bem. E ele diz, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Já li bastante isso para vocês. Mas aqui que está a mensagem, para que sejais o quê? Filhos do Pai, que está no céu, filhos de Deus. O mundo espera isso de nós. Mesmo uma pessoa que nos odeia, ela não espera ser odiada por nós. Ela espera a nossa manifestação com o quê? Com amor. Você quer ver uma coisa? A pessoa xinga 1000 palavrões para você. Se você falar um só, fala, o crente hoje... Ele não esperava isso de você. O que ele esperava de você? Que você ficasse em silêncio, que você orasse. Eles não esperam. Por quê? Porque Jesus disse, se eu der um tapa no seu rosto, você tem que dar o outro lado. Mas não é só você ficar se oferecendo para tomar bordoada, não. É para você estar preparado, entenda bem, para sofrer as humilhações. E o mundo está esperando isso de nós. A nossa manifestação como filhos de Deus. Mas não é só com amor, com poder. Porque o Naamã, o Eliseu, parece que não ia mostrar o amor, mas ele mostrou o poder. Porque o homem mergulhou, quem cura uma pessoa de lepra é Deus. Foi Deus quem fez aquilo. Tanto que o general voltou na casa do Naamã, cheio de ouro, de prata, de presente. Olha, quer dar um presente, um agrado? Ele disse, não quero nada, isso foi Deus quem fez, não quero nada seu. Você leva tudo que é seu. O auxiliar dele foi dar uma desperto, se deu mal, né? Só para notar e para você ver isso. Então, o mundo espera a nossa manifestação com amor e com poder. E a Igreja de Cristo tem que despertar para isso. A sua família quer ver você como um filho de Deus. O marido quer ver a esposa como a filha de Deus. O marido quer ver a esposa, mas a esposa quer ver o marido como um homem de Deus, como um filho de Deus, seu patrão, quem for. O mundo está esperando isso de nós. E a Igreja de Cristo talvez não está mostrando, quando tinha que mostrar. Aí nós vamos um pouquinho na frente, em Gálatas capítulo 3. Como é que nós conseguimos isso? Gálatas capítulo 3, versículo 26, matéria nova. Gálatas 3, 26. Porque todos sois filhos de Deus, como? Pela fé em Cristo Jesus. Não é de outra maneira, pela fé. Lembra, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Então você tem que ouvir o que a Bíblia fala do Filho de Deus, aí a fé vem e você age como filho de Deus. Romanos ainda, capítulo 8, mas não o versículo 19, agora o 14. 14, 15 e 16. 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, diga, esses são filhos de Deus. Quem é guiado pela emoção não está. Não é que não seja, talvez não está agindo como filho de Deus. Por isso que somos, vamos dizer, decepcionados e decepcionamos outros, porque não agimos como filhos de Deus. Filho de Deus é pacificador, Filho de Deus é cheio de amor, cheio de misericórdia e cheio do poder de Deus também. Mas, ele vai falar, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, diga, a papai. Que é papai mesmo, é uma intimidade quando nós temos. Então não temos que, se nós somos filhos de Deus, aprendemos que aprender com a natureza. A Bíblia usa a natureza para ensinar isso. Quando é que ela fala isso? Lá em Provérbios 28, ela fala assim, para depois voltar para aí, depois você vai voltar. Cadê o rapaz lá? Diz, foge uns ímpios, sem que ninguém os persiga. Mas qualquer justo está confiado como? E o Filho de Deus? Ele falou agora cantando, a confiança, entenda bem, traz segurança. Então é isso. Quando você confia em Deus, você é seguro. A pessoa diz, como eu falei semana passada, ô pastor, estão fazendo uma macumba para mim.
ore por mim. Não, não tem que orar por você, tem que orar por quem está fazendo a macumba. Você é filho de Deus. Maior é o que está contigo, o que é isso? Como é que eu sou filho de Deus, vou temer o diabo? Nem um pouquinho. Eu tenho que crer. A canção, ele está comigo. Se ele está comigo, eu não temas porque eu sou. O mundo espera isso nós, segurança. Não temos que ficar atemorizados, porque não recebeste o espírito de escravidão. O medo é uma escravidão. O medo é uma escravidão. Alguém já disse no passado, sem medo de ser feliz. Tem que ter medo até de ser feliz. É o medo. Para outra vez estados em temor. Mas recebeste o espírito de adoção de pai, pelo qual clamamos. Ah, papai. Isso é bonito. Aí vem o 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por isso tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Tem que estar domingo na igreja, buscando a Deus, louvando. É o dia que o corpo de Cristo está reunido. Lembrando do Pentecoste, que quando foi derramado o Espírito Santo, eles estavam reunidos. Isso é importante. Não foi em cada um em sua casa, como hoje querem fazer um movimento desigrejado. Não, Deus não precisa disso. A tecnologia está muito grande hoje, não é verdade? Você entra na casa da pessoa aí, né? Nessa terceira dimensão, essa inteligência artificial. Um dia desse, um pastor falou, pastor Jaime, como é que o seu inglês está muito bom? Eu disse, o meu? Aí ele pegou, botou a minha voz pregando em inglês. Sério? Depois pegou a minha voz pregando em hindi. O que é hindi? O idioma lá da Índia. Mas como fosse a minha voz. Claro que depois nós temos o pessoal da Índia e falou assim, ó, tem uma falhazinha, por quê? Porque eles querem pegar do inglês, realmente, pegando do português, não dá muito. Mesmo pegando do inglês, falhou. Tem uma tradução, um momento, que ele fala assim, que Jesus é um Deus. Não, Jesus não é um Deus, Jesus é Deus. Muito diferente, isso aí é satânico, diabólico. Jesus é um Deus? Não, Jesus é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus? É isso que está escrito? O verbo não é um Deus, é Deus. Bem claro, é Deus. Então, cuidado para não cair na armadilha do diabo. Mas voltando à seriedade aqui, então, nós precisamos da comunhão, todos os dias essa comunhão. Aí vem o 17, que é matéria nova. E se somos filhos, somos logo o quê? Herdeiros também, herdeiro de Cristo e co-herdeiros de Cristo. Se é que com ele padecemos, mas que também com ele sejamos glorificados. Porque recebemos a vez chacota do mundo, deboche quando aceitamos Jesus, mas com o tempo vão nos respeitar. Por quê? Porque nós somos herdeiros. Herdeiros desse amor, de amar as pessoas, temos que amar. Amar, o mundo espera a nossa manifestação, mas poder também. Por isso vão te procurar pedindo oração. Você tem que se preparar. Eu não sou pastor, mas você é crente, é cristão, crê e tem que se consagrar, buscar mais de Deus. Nós estamos longe, nós estamos vendo muito pouco. Nós temos que fazer como Zaqueu, temos que subir na árvore, mas não é subir na árvore, é nos esforçar. Eu quero ver quem é Jesus. Lembra aquele pronome indefinido, interrogativo. Eu quero ver quem é Jesus, eu quero conhecer quem é Jesus. Eu vou ter mais dele e você vai ter. Busque de coração. 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meu irmão, é coisa muito grande. O João teve uma visão do Apocalipse e diz que as ruas são de ouro. Pensa nisso, não troque nada, enquanto a igreja não estiver apaixonada pela eternidade, enquanto a igreja não estiver apaixonada pela Nova Jerusalém, que é a nossa casa. Você tem que desejar isso, querer mais do que qualquer coisa desse mundo. E quando oferecer alguma coisa, por mais lucrativa que seja, prazerosa, não troque. Não faça como Esaú, que trocou o seu direito de primogênito, filho, herdeiro da bênção, para quê? Um prato de lentilha. Tem muita gente fazendo isso. Por favor, não estou fazendo alusão a ninguém, até pregador. Não faça isso. Duro você andar no céu. Com pecado não entra. Não é errado você ter prosperidade. Mas se para ter prosperidade você tem que mentir, fazer algo errado, fica duro, meu irmão, que duro você entra no céu. Você vai morar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Não troque, nós temos essa herança. Aí ele diz, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ninguém espera um crente adulterar,
Não espera, é a maior decepção para Deus e para a comunidade. Ouvir falar que o seu pastor tropeçou, que o seu membro, o obreiro da igreja, o líder do louvor, não sei mais o que, não deveria de ter. Por isso que a Bíblia diz, quem está em pé, cuide para que não caia. Não apontar o dedo para quem caiu, estender a mão para a pessoa, sempre para levantar a pessoa. Mas o mundo espera a nossa manifestação como homens santos, mulheres santas, entenda bem, homens de oração. É isso que a família quer ver, você orando, você buscando a Deus, aí vão te respeitar como filho de Deus. A ardente expectação da criatura espera a nossa manifestação.